Graça e paz, querido. Mais uma vez estamos aqui para iniciar essa live hoje um pouquinho diferente, não é? Hoje é uma live individual, porque por uma determinação do governo diante de tudo aquilo que tem acontecido, essa pandemia que tem aí infelizmente assolado não só o nosso estado, mas o nosso país e alguns países do mundo, nós estamos fazendo esta live de forma exclusiva para aqueles que estão em casa. E a igreja está fechada, mas nós compreendemos que o reino de Deus ele não pode parar. Que nós, como servos de Deus e como agentes do reino de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte e de forma alguma sair da nossa posição. E eu estou aqui com uma pequena equipe de 2 e eu quero transmitir uma palavra que tem muito a ver com todo o contexto daquilo que nós estamos vivendo nesses dias, esse momento que são momentos de tensão, são momentos de aflições, são momentos realmente, para muitas pessoas, são momentos assustadores. Essa é uma realidade. Mas que nós, como igreja do Senhor, nós como agentes que devemos manifestar o reino de Deus aqui nessa terra, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser a referência e o socorro daqueles que estão aflitos, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo. Por isso eu peço que mesmo você estando em casa, mas que você preste bastante atenção naquilo que você vai ouvir nesta tarde, iniciozinho de noite, que você realmente possa ser edificado. Evite se levantar. Aqui na igreja eu sempre peço que ninguém se levante. Evite se levantar, você que está aí na sua casa, fique quietinho. Não tire a sua atenção, porque essa ministração de hoje, pelo menos para mim, ela é muito especial. Por quê? Porque é a primeira vez que eu vou pregar para um celular. Então eu espero que vocês realmente se coloquem atentos para aquilo que a palavra tem para nos ensinar e para nos dizer nesta noite. E eu gostaria que você me acompanhasse, abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 127. Salmo 127, capítulo 127, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O tema da mensagem que nós vamos ministrar é quando Deus nos respalda, parte 2. A semana passada nós ministramos sobre a primeira parte, a parte 1 dessa mensagem, e nós entendemos uma coisa muito simples, muito básica, mas tão importante, para que nós tenhamos o respaldo de Deus. É que para nós sermos respaldados por Deus, nós precisamos de 2 coisas. Nós precisamos de arrependimento e de ação, de atitude, para que Deus, Ele nos respalde. E naturalmente hoje nós vamos entender um pouquinho mais acerca desse respaldo de Deus sobre as nossas vidas. É muito claro, irmãos, mediante todo o contexto daquilo que nós temos vivido, não apenas de forma individual, mas como igreja de forma coletiva e também no contexto mundial, no contexto geral. É muito claro de que nós estamos vivendo, da parte de Deus, um tempo de alinhamento. O mover de Deus, o mover do Espírito Santo nesses tempos é para que haja um alinhamento da humanidade
com o propósito, com os desígnios e com o reino de Deus. E quando eu digo que nós estamos vivendo um tempo de alinhamento, não é apenas um alinhamento das pessoas que estão perdidas no mundo e que precisam reconhecer os seus pecados, arrepender-se e entregar sua vida a Jesus Cristo. Não é apenas dessas pessoas que ainda estão perdidas, que são inúmeras. Mas esse alinhamento do qual eu falo é um alinhamento também da igreja. A igreja, mais do que o mundo, hoje a igreja precisa se alinhar com Deus. Por quê? Porque, como eu disse no início, a igreja, ela é o agente responsável em manifestar e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O mundo depende da posição da igreja. E se nós realmente somos cristãos comprometidos e que temos pelo menos um pouquinho ou uma base de conhecimento, de discernimento, de percepção, nós vamos entender e reconhecer de que a igreja ou parte da igreja ainda não está na sua posição. Ou muitos que estavam, por algum motivo, de alguma forma, saíram da sua posição original. Eu sempre digo que a igreja, ela foi estabelecida para manifestar o reino de Deus. E infelizmente, por muitas situações, muitas dificuldades dentro da própria igreja, parte da igreja tem saído da sua posição. Por isso a igreja também, como o mundo, precisa alinhar-se aos desígnios e ao propósito de Deus. Não é apenas da parte de Deus um chamado apenas para o mundo, é um chamado principalmente para a igreja. Que isso fique muito claro para todos os cristãos comprometidos que estão me ouvindo. O maior chamado de Deus de alinhamento neste momento é para a igreja. A igreja precisa mais uma vez reposicionar-se para que Deus possa cumprir o seu plano e o seu propósito sobre este mundo e sobre aqueles que estão perdidos. Hoje, quando nós olhamos para tudo aquilo que acontece, que tem acontecido ao nosso redor, nós estamos vivendo, infelizmente, uma realidade que hoje ela é assustadora. Hoje, a realidade que nós estamos vivendo é uma realidade quase que incontrolável. Infelizmente, essa é uma realidade. Ela é assustadora e ela é quase que humanamente incontrolável. É o que nós temos vivido hoje. E claro que, mesmo diante e tendo um propósito de cautela e de nos proteger, como servo de Deus, nós temos que ser prudentes, porque Jesus Cristo diz que nós somos prudentes. Por isso é que hoje a maioria das igrejas, elas estão fazendo seus cultos online, como nós estamos fazendo, justamente porque nós precisamos ser prudentes. Cremos no poder de Deus, cremos em toda a glória, cremos que o Senhor nos guarda, mas nós não podemos exigir que as pessoas tenham o mesmo tipo e mesmo nível de fé que nós temos. Por isso nós precisamos ser prudentes. E como eu disse no início, o fato de estar sendo transmitido por uma live demonstra que o reino de Deus não para e que a palavra de Deus ela continua sendo disseminada, porque nós, de forma individual, nós somos a igreja do Senhor. Então, como igreja, muito mais do que cautela e proteção, o que cada um de nós, como cristãos comprometidos e aliançados, temos que fazer é nos posicionar como igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o chamado de Deus para nós como igreja nesses tempos. Nós temos que nos proteger, nós temos que ter cautela, mas nós temos que, mais do que isso, nos posicionar. Nós temos realmente que assumir a nossa posição.
Porque a realidade é que muitos de nós, de forma individual, como igreja, nós saímos dessa posição. Porque Jesus Cristo ele deixou muito claro que nós, tanto de forma coletiva como de forma pessoal, nós passaríamos e sofreríamos aflições. E são justamente essas aflições que nos fazem abater, que nos fazem enfraquecer e nos tirar desse propósito. E às vezes nós focamos tanto em resolver as nossas situações, em ter uma solução para os nossos problemas, que nós esquecemos do principal e real chamado de Deus para as nossas vidas. É por isso que, muito além de cautela e proteção, nós temos que nos posicionar como igreja, nesse momento em que o mundo clama diante de algo tão sério que tem se alastrado de forma quase que incontrolável. Como eu disse, infelizmente, essa falta de posicionamento é justamente pelas batalhas que nós enfrentamos. Naturalmente, nós somos abatidos, nós somos desanimados, nós saímos do propósito real. Hoje, grande parte da igreja está fora do propósito real de Deus. Infelizmente, essa é uma realidade triste, mas que, pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele sempre nos dá uma oportunidade para nós, mais uma vez, voltarmos para a nossa posição. Esse salmo que eu li para você, de Salmo 127, versículo 1 e 2, ele mostra claramente que nós temos que ser dependentes em todos os aspectos e em todos os sentidos de Deus. E isso não é apenas um problema que, como eu disse, manifesta-se apenas nas pessoas que não têm aliança com Deus, mas ele manifesta-se dentro da igreja. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas sem buscar, sem ter um tempo de busca, sem ter um tempo de alinhamento, de questionamento, de saber se realmente Deus está aprovando e respaldando os nossos projetos e os nossos planos. E esse Salmo 127, ele mostra claramente porque diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Significa que se Deus não estiver participando da construção da nossa vida, dos nossos planos e dos nossos projetos, aqui está dizendo claramente que tudo aquilo que nós fizermos vai ser praticamente vão. Vai ser uma coisa que não vai ter nenhum tipo de resultado ou de respaldo, principalmente para Deus. O Salmo 127 aqui está dizendo claramente que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui está falando sobre justamente construção de vida. Está falando aqui sobre justamente construção de propósito, de planos e de projetos. E vai mais além. Continua dizendo o versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui claramente está falando de proteção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como eu disse, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de medo, de pavor, de cautela, naturalmente, nós temos que ter todas essas coisas, não o medo e o pavor, mas ter cautela. Mas é o momento principalmente de nós estarmos na nossa posição, porque aqui está dizendo claramente que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Significa que a nossa real proteção, ela vem de Deus. Ela se manifesta pela presença de Deus na minha vida e na sua vida também. Então o Salmo 127, ele mostra claramente o quanto o ser humano depende de Deus. O quanto nós dependemos e precisamos de Deus para a construção da nossa vida e para nós sermos livres de tudo aquilo que nos assola, de todas as pragas, todas as pestes, tudo aquilo que infelizmente está escrito na Bíblia, aconteceriam nesses tempos que nós estamos vivendo. E
embora seja uma realidade que Deus, Ele nos ajuda na construção da nossa vida, que Deus, Ele nos protege, mas naturalmente, isso requer da parte de nós, alguns posicionamentos, isso requer critérios da parte de Deus. Por isso Deus estabelece na sua palavra princípios dos quais nós temos que basear a nossa vida. O maravilhoso de Deus, irmãos, é que mesmo diante de toda aflição, mesmo diante de todo medo, de todo pavor e de toda angústia, Deus, Ele sempre nos dá oportunidade para nós nos arrependermos. Lembre-se que eu disse domingo passado que para Deus nos respaldar, nós precisamos de arrependimento e de ação, de atitude. O mundo naturalmente precisa arrepender-se e ter a atitude de voltar a sua vida para Deus, voltar a viver para Deus. A igreja, ou parte da igreja, precisa arrepender-se. Parte da igreja precisa arrepender-se justamente para que seja também guardada e protegida das aflições. E neste momento, Deus, Ele move-se através do seu Espírito Santo justamente para chamar a atenção do mundo. Porque nesses dias que nós temos vivido, debaixo desses medos, dessas tensões, nós temos podido entender o quanto que o ser humano é frágil, o quanto que o ser humano não tem domínio sobre si. Porque algo tão insignificante em tamanho como um vírus, ele tem lançado pavor no mundo todo. E eu não estou de forma alguma, eu estou menosprezando a seriedade do vírus ou de qualquer outro vírus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que toda essa situação que tem se manifestado demonstra o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós somos frágeis e o quanto nós não temos domínio sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia, de forma muito sábia, no livro de Tiago, diz que a nossa vida é como um vapor, que aparece e some. É por isso que há uma necessidade de nós realmente nos arrependermos, de entregarmos as nossas vidas ao Senhor e de permitirmos que Jesus Cristo mude a nossa história. Porque de acordo com o que o Salmo 127 diz aqui, é o Senhor que edifica a casa, para que todo o nosso esforço, para que todo o nosso trabalho, ele tenha resultado, o Senhor precisa participar, Deus precisa estar nos direcionando, nos orientando para que esta casa seja edificada, para que os nossos planos e projetos aconteçam. Da mesma forma diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus realmente não for a nossa proteção, o nosso livramento e a nossa guarda, infelizmente qualquer cautela e qualquer tipo de prevenção poderá ser inútil. É por isso que nós temos que, nesses tempos, nós temos que avaliar as nossas vidas e saber aonde nós precisamos nos alinhar com Deus. Principalmente a igreja, principalmente os cristãos. É um momento de avaliação pessoal, é um momento de reflexão, de autorreflexão. Porque, como eu disse, as dificuldades, as angústias, os problemas, as decepções foram algumas das coisas que tiraram alguns de nós do propósito, que nos tiraram da posição original da qual Deus nos estabeleceu. E esse é o momento em que o Espírito Santo se move para nós sermos restaurados na nossa posição e para que o mundo que está perdido também seja alcançado. Por que o mundo precisa de arrependimento? Por que as pessoas precisam de arrependimento? Por que a igreja precisa de arrependimento? Porque é o arrependimento que dá a Deus a legalidade para nos restaurar. É o arrependimento que dá a Deus a legalidade para que Ele haja na sua restauração. Sem arrependimento não há
como Deus restaurar. É o arrependimento que libera o poder restaurador e regenerador de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos ser levados a um arrependimento. Se você me diz, apóstolo, não, mas a minha vida está alinhada, a minha vida está totalmente comprometida com Deus. Amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque você manteve-se na posição. Continue assim, seja bênção, seja canal e faça tudo aquilo que Deus está mandando você fazer. Mas se você, mesmo sendo cristão, você se sente completamente fora do propósito, você se sente perdido, você se sente vazio, é porque com certeza você precisa alinhar a tua vida ao plano real de Deus. E naturalmente você precisa arrepender-se de algumas coisas, porque se a sua vida está desalinhada, naturalmente e possivelmente você pecou contra a santidade. Você pecou contra os princípios de Deus. Naturalmente você pode ter desobedecido. Naturalmente você pode ter sido negligente. Naturalmente você pode ter sido rebelde. Todas essas coisas são coisas que, infelizmente, estabelecem sobre a vida do ser humano o juízo de Deus. Mas nunca esqueça de que Deus, Ele é misericordioso. A Bíblia diz no livro de Lamentações que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Então não perca tempo. E se você reconhece que você precisa de arrependimento, arrependa-se. Se você reconhece, você que ainda não tem aliança com o Senhor, você reconhece que a tua vida está sem sentido, que a tua vida está perdida, arrependa-se. Reconheça os seus pecados, volte o seu coração, volte a sua vida para Jesus Cristo, porque com certeza o teu arrependimento vai fazer com que seja liberado da parte dele um poder restaurador. E aí é aonde nasce a nova criatura. E eu espero que vocês aí em casa estejam me seguindo, entendendo o que eu estou ensinando. Tudo aquilo, irmãos, que tem acontecido ao nosso redor, muitas pessoas elas definem isso como sendo a ira de Deus. Muitas pessoas dizem que todo esse momento de incertezas e, como eu disse, de pavor, de medo que nós estamos vivendo, significa que a ira de Deus está sendo liberada sobre a humanidade. Mas a gente tem que entender uma coisa, irmãos, que Deus, Ele se move através de decretos eternos que estão na sua palavra. Deus, Ele não está olhando para o mundo hoje, vendo a impiedade do mundo, vendo a desordem que parte da igreja se encontra e olhando com seus olhos e liberando um monte de coisas ruins, simplesmente porque Ele está irado. Tudo que nós contemplamos hoje, esses acontecimentos, que infelizmente tem trazido muitas coisas ruins ao nosso redor e no mundo, nada mais é do que o resultado da ausência de Deus na vida do homem. Não é apenas o fato, como eu disse, de Deus estar liberando a sua ira de forma aleatória. Não é apenas isso. Essas coisas que têm acontecido é principalmente pela ausência de Deus na vida do homem. Infelizmente é pela ausência de Deus também em parte da igreja. Como eu ministrei alguns dias atrás, alguns domingos atrás, nós não temos apenas que ter como igreja uma aliança. Nós temos que viver essa aliança. E se nós, como filhos de Deus, como igreja, não vivemos de acordo com a aliança, então naturalmente nós também seremos acometidos por essa ausência de Deus. E naturalmente nós poderemos também padecer da mesma forma que o mundo padece. Até porque a Bíblia deixa claro em Eclesiastes capítulo 9 que o mal vem sobre todos.
Nós, como cristãos e como filhos de Deus, podemos, infelizmente, passar por momentos difíceis, podemos enfrentar situações difíceis, mas, como eu sempre digo, a questão não é nós enfrentarmos situações difíceis, é como nós nos posicionamos diante da situação difícil. Essa é a diferença de quem confia, de quem crê e de quem vive a sua aliança com Deus, de quem realmente tem o respaldo de Deus. Então, tudo que tem acontecido é resultado da ausência de Deus na vida do homem. E durante esses tempos eu tenho ouvido e visto muitas pessoas falarem sobre o livramento, sobre a proteção de Deus. Por exemplo, um versículo que é muito citado e que de certa forma quer impor o respaldo de Deus sobre a nossa vida, um livro que é muito citado é o Salmo 91. O Salmo 91 é uma parte da Bíblia, é um capítulo que é muito citado. Por quê? Porque quando nós lemos o Salmo 91, ele é uma das descrições mais completas sobre a proteção e livramento de Deus. Se você prestar atenção no Salmo 91, é muito claro que Deus nos protege e nos livra. Isso é claro, Salmo 91. Por isso, esse é o Salmo que não apenas muitas pessoas que estão no mundo têm como seu amuleto pessoal, mas as pessoas da igreja também. Porque o Salmo 91, ele descreve claramente a proteção e o livramento de Deus. E isso é verdade, Deus protege, Deus livra. Isso é real, queridos, isso é real, irmãos. Deus protege e Deus livra. Mas nós não podemos apenas querer que se estabeleça sobre nós esse respaldo de Deus, de nos proteger e de nos livrar, se nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque o Salmo 50 também, Deus fala no Salmo 50 que não adianta nós reivindicarmos bênção e nada daquilo que Deus promete se a nossa vida não está alinhada ao propósito e ao plano perfeito de Deus. O Salmo 50 deixa isso muito claro. Então nós não podemos pegar o Salmo 91, que é uma verdade de Deus, mas nós não podemos apenas pegar os capítulos, os versículos que de certa forma nos respaldam para a proteção e para o livramento de Deus. Nós precisamos, como eu sempre digo, a Bíblia ela é contextual. E nós precisamos pegar o todo do Salmo 91. Nós temos que nos atentar que não é apenas, nós não temos que nos atentar no Salmo 91 na parte que cabe a Deus, que é nos proteger, que é nos guardar, que diz que praga alguma chegará à nossa tenda. Essa é a parte de Deus. Ele diz que nos livrará do laço do passarinheiro. Ele diz que destruirá a seta que voa ao meio-dia. Ele diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso são algumas passagens ou alguns versículos do Salmo 91. Mas a questão é que nós geralmente focamos apenas nessas coisas maravilhosas e verdadeiras, porque são verdadeiras. Mas nós também temos que focar naquilo que cabe a nós fazermos. Nós temos que nos atentar para a nossa parte dessa promessa, para que Deus realmente nos respalde, nos proteja e nos guarde. Observa bem como é que começa o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Bom, naturalmente, para que todas as promessas de Deus de proteção e livramento sejam manifestas em minha vida, para que eu tenha um respaldo de Deus, para ser protegido e para receber livramento, primeiramente, no versículo 1 está dizendo que eu tenho que habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa
intimidade. Significa justamente nós habitarmos na presença de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente significa intimidade. Significa conhecimento de Deus. E se nós quisermos saber como está a nossa vida com Deus, o Salmo 15, ele demonstra claramente quem habitará no tabernáculo de Deus. O Salmo 15 justamente mostra ou esclarece os critérios desse versículo 1 do Salmo 91. O Salmo 15 deixa claro, tem uma descrição daquilo que Deus exige ou estabelece para nós podermos habitar no seu tabernáculo, para nós podermos habitar no esconderijo do Altíssimo, para que todas as promessas que estão descritas no Salmo 91 de livramento e de proteção sejam uma realidade. Naturalmente nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo e descansarmos à sombra do Onipotente. O versículo 14 do Salmo 91 também demonstra outro critério que é necessário para nós podermos receber a proteção e o livramento de Deus. Diz assim o versículo 14: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Observa bem o que Deus fala aqui como critério para nós estarmos sob a sua proteção e sob o seu livramento, para que Ele realmente nos respalde. Ele diz no versículo 14: porquanto tão encarecidamente me amou. Para que Deus manifeste na minha vida todas as promessas do Salmo 91, primeiramente Ele diz que nós temos que amá-lo, colocá-lo acima de todas as coisas, ter Deus como prioridade nas nossas vidas. E se nós permitirmos que as nossas vidas se desalinhassem, nós saímos do propósito, então Deus realmente não se manteve como prioridade. E o critério aqui é muito claro: porquanto tão encarecidamente me amou, aí ele diz, também eu o livrarei. Significa que o livramento de Deus está totalmente associado ao nosso amor por Ele. E é isso que nós temos que levar em conta. Não é apenas usar como um amuleto todas as promessas e todos os versículos do Salmo 91, para que Deus nos livre do mal que assola a humanidade. Não é apenas isso. Deus protege, sim, Ele protege. Deus, Ele guarda, sim, Ele guarda. Mas nós precisamos, para nós termos o respaldo da proteção e do livramento de Deus, nós precisamos alinhar as nossas vidas. Por isso esse tempo não é um clamor, não há um mover de Deus apenas para o mundo, para que alinhe a sua vida arrependendo-se. Também há um mover de Deus para a igreja arrepender-se e voltar para a sua posição original. O Senhor é muito claro aqui: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. E ele continua dizendo: pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Mais uma vez, intimidade. Conhecer o nome do Senhor significa intimidade, significa compromisso, significa sujeição, obediência, fidelidade, significa fruto. É por isso que a igreja, queridos, a igreja não pode ficar nesses tempos apática. A igreja não pode ficar de forma individual, porque a igreja são membros que se unem em um corpo. Porque a questão, nesse contexto que eu estou falando de igreja, não é num contexto geral, é num contexto individual. Nunca esqueça disso. A igreja de Cristo, ela é triunfante. A igreja de Cristo, ela vai vencer.
A igreja de Cristo vai arrebentar com as portas do inferno, sim. Mas nunca esqueça que essa igreja ela é composta de membros individuais. E é justamente a união ou a harmonia desses membros que torna a igreja forte. É por isso que Satanás ele tem um plano tão pessoal de destruição, um plano de desvirtuar o propósito de Deus. Porque se ele consegue abater de um por um, então ele consegue enfraquecer de certa forma a igreja local. E se a igreja local ela está enfraquecida, ela infelizmente não cumprirá o seu papel. É por isso, queridos irmãos, que esse é um tempo de alinhamento. E para a maioria de nós como cristãos, nós temos que nos arrepender. Nós temos que reavaliar a nossa vida com Deus. Não apenas ficar crendo que nós temos aliança com Deus. Nunca esqueça que a aliança tem que ser vivida. Que Deus de certa forma vai nos proteger, porque o Salmo 91 deixa claro que Ele irá nos guardar e nos proteger. Existe a nossa parte. Nós temos que crer, irmãos, que da mesma forma que Deus livrou o povo de Israel no Egito, naquele momento em que as 10 pragas foram liberadas através de Moisés, Deus livrou nada daquilo que foi sobre o Egito, atingiu Israel. Como igreja nós temos a proteção e o livramento de Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos realmente entrar, ou alguns de nós precisamos entrar em um nível de arrependimento, de reestruturação da nossa vida espiritual. Para que o Senhor realmente nos respalde. Às vezes, queridos, a nossa posição como igreja, hoje eu creio que é uma palavra muito direcionada para a igreja, para aqueles que já têm aliança com Deus, embora eu creio e espero que aqueles que ainda não têm também sejam alcançados de forma poderosa, mas essa palavra de hoje é para quem é cristão, e principalmente para quem é cristão e que está fora da sua posição, que está cheio de vontades, que complica, você mesmo complica a tua vida com Deus. E eu quero dar um recado para você de forma pessoal que tem complicado a tua vida com Deus, pelas tuas vontades próprias, pelos teus caprichos, pelo teu orgulho, pela tua dureza de coração. Querido, querida, olha ao teu redor. Observe o que está acontecendo. Observa a fragilidade que há no mundo, nas pessoas. Pare de impor, de querer impor para Deus aquilo que seja a tua vontade, aquilo que seja de acordo com o teu querer. Submeta-se, quebranta o teu coração, humilhe-se se for necessário, arrependa-se, mas alinha em nome de Jesus Cristo a tua vida com Deus. Porque não basta apenas nós termos entregado a nossa vida a Jesus. Confessar a Jesus é inútil quando nós realmente não temos um coração arrependido dos nossos pecados. É uma confissão vã, é uma confissão sem validade alguma. Infelizmente, hoje no meio da igreja, é muito equivocado essa questão, porque hoje os cristãos eles querem levar as pessoas a aceitar a Jesus. E esse não deveria ser o propósito. Nós devemos levar as pessoas como cristãos, as pessoas que estão perdidas, nós temos que levar as pessoas ao arrependimento, não apenas a aceitar Jesus. Nós temos que levar as pessoas a reconhecer os seus pecados. Observe que quando João Batista começou a ministrar, ele pregava o evangelho do arrependimento. João Batista, ele não inspirava as pessoas a aceitarem o Messias.
Por quê? Porque o arrependimento, naturalmente, pelo reconhecimento de Deus, nos conecta, nos liga a Jesus Cristo. É lógico que a nossa boca precisa confessar, mas para que essa confissão seja legítima e respaldada, nós precisamos primeiro do arrependimento. E João Batista, ele pregava: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quando Jesus começa seu ministério, Jesus não chegou e disse: olha, todo mundo agora precisa converter-se a mim, aceitar a mim. Não. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que a igreja precisa entender é para que haja o respaldo de Deus, nós temos que levar as pessoas ao arrependimento. E para nós termos essa autoridade e esse poder de levar a salvação e as pessoas ao arrependimento e levar elas à salvação, nós precisamos ter o respaldo de Deus. Como cristãos, irmãos, e como igreja, nós clamamos, nós batalhamos, nós fazemos tudo o que é possível para que o mundo se arrependa. Nós queremos que as pessoas que estão ao nosso redor se convertam, queremos que aqueles que estão perdidos tenham a mesma oportunidade, recebam da mesma graça que nós recebemos. Mas eu vou falar uma coisa muito séria e muito importante. O mundo não pode arrepender-se sem que primeiro haja arrependimento na igreja. Jamais o mundo vai ser impactado com sentimento ou com um quebrantamento de arrependimento, se primeiramente a igreja não se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e dos seus equívocos. Alguns de nós precisamos, antes de olhar para o mundo que está perdido e carente de Jesus Cristo, do amor, da misericórdia, primeiramente nós temos que nos arrepender para que o mundo se arrependa. Não adianta nós chorarmos e clamarmos para que o mundo se arrependa, se primeiramente nós não nos arrependermos. Por isso que nós estamos vivendo um tempo, o mundo não pode jamais arrepender-se, sem que primeiro haja arrependimento sobre a igreja. É tempo, igreja, de alinhamento. É tempo de reposicionamento. E por que a igreja precisa, ou parte da igreja precisa urgentemente arrepender-se? Eu vou te explicar e começo a terminar com isso. Deus, Ele tem mais misericórdia daqueles que não têm aliança com Ele, que o rejeitam e que não o conhecem, do que daqueles que têm aliança e não vivem. Eu vou repetir isso de novo. Deus tem mais misericórdia daqueles que não têm aliança com Ele, que o rejeitam porque não o conhecem, do que daqueles que têm aliança e não vivem. O que eu quero dizer, igreja de Cristo, é que a misericórdia de Deus, ela é maior para aqueles que estão lá fora, que estão perdidos, para aqueles que rejeitam a Deus, para aqueles que escarnecem do nome dEle. A misericórdia de Deus é muito maior para eles do que para nós, que temos aliança e não vivemos. E se você que está me assistindo ou me ouvindo, você duvida disso, o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, demonstra claramente que Deus, Ele tem mais misericórdia daqueles que estão perdidos, que não o conhecem, que o rejeitam, que o escarnecem, do que daqueles que têm aliança e não vivem de acordo com a aliança. Diz assim, versículo 47 de Lucas capítulo 12: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou,
nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. O versículo 47 de Lucas 12 está falando claramente para o servo que sabia a vontade do Senhor. A igreja sabe a vontade de Deus. A igreja conhece os planos e os propósitos e desígnios de Deus. Mas aqui diz que aquele servo que soube e não se aprontou, ou seja, não estava na posição que deveria estar, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Muitos açoites. Isso aqui é para a igreja. Agora para as pessoas que estão perdidas, para o mundo que está perdido. O versículo 48. Mas o que não soube, o mundo não conhece a Jesus Cristo. O mundo não tem aliança com Deus. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A misericórdia de Deus, ela é muito maior para quem está perdido, para quem rejeita ao nome de Jesus, para quem escarnece, do que para aqueles que não vivem, que têm aliança, mas não vivem a aliança. Portanto, irmãos, nós não temos que nos assustar e ficarmos apavorados com tudo que está acontecendo ao nosso redor, se realmente a nossa vida está alinhada à vontade de Deus. Como diz o versículo básico, o versículo base dessa palavra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como eu disse, irmãos, diante desse surto, dessa pandemia que tem assolado muitas nações, nós temos que manter a nossa calma, temos que crer que Deus ele é poderoso para imunizar o nosso corpo. Temos que ser cautelosos, sim. Nós temos que ser prudentes, muito prudentes. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos, como igreja, sair da nossa posição. Você não pode, ou nós estamos impedidos de vir para a igreja, de cultuarmos juntos, então ora na tua casa. Se você realmente está na tua casa, está se mantendo guardado, comece a pensar quanto tempo faz que você não ora com a tua família. Quanto tempo faz que você não tira um tempo para ler a tua Bíblia, porque talvez você é alguém que não tem muito tempo, porque está correndo atrás da prosperidade, porque está correndo atrás de uma vida melhor, que Deus promete na sua palavra, e você corre atrás, mas deixa Deus de lado. A questão, irmãos, é nós não sairmos da nossa posição. Nós temos que manter a nossa posição, temos que orar, temos que combater o mal em oração. Temos que crer que o poder de Deus é suficiente para nos imunizar, assim como Ele imunizou o povo de Israel no Egito, das 10 pragas. O Deuteronômio capítulo 8, se eu não me engano, diz que o Senhor não permitiu enfermidade no meio de Israel. Irmão, nós temos uma aliança superior. Nós temos a capacidade de sermos respaldados por Deus, mas para isso a nossa vida tem que estar alinhada. E muitos de nós, eu vou repetir isso de novo, precisamos nos arrepender para que haja esse alinhamento. Para que o Salmo 91 seja uma realidade. Para que praga alguma chegue na minha tenda, eu preciso estar alinhado. E esse alinhamento para alguns de nós, ele exige, ele requer o arrependimento. Então não fique apavorado diante de todo esse surto, toda essa pandemia que tem se proliferado. Você é filho de Deus, você tem aliança. E se você reconhece que você está fora do propósito, meu irmão, arrependa-se. Confesse. Clame a Deus. Eu tenho dito nesses últimos
nessas últimas ministrações, meu irmão, é tempo de você clamar por você mesmo. Batalha por ti mesmo. Rejeita, rompe os impedimentos na tua própria vida. Te levanta contra os demônios que têm te parado, que têm te paralisado, que têm causado em você letargia, que têm causado em você desânimo, que têm tirado o teu vigor. Os demônios que roubam a vida de Deus, os demônios que te incitam às coisas erradas, aos pecados, à imoralidade, ou seja lá o que for. Levante-se contra eles. Repreenda você mesmo, batalhe, rejeite, renuncie. Clame que Deus te remova de todo cativeiro. Clame que a destra de Deus te arranque dos buracos que talvez você entrou. Porque Deus conhece, meu irmão, as tuas debilidades, as minhas debilidades. Ele é misericordioso. E naturalmente o plano de Deus é nos respaldar, para nós sermos luz nesse mundo que está em trevas. Para nós sermos o sal que traz o equilíbrio na vida das pessoas. Então, irmão, se você tem que se arrepender, arrependa-se o mais rápido possível. Como a Bíblia diz, o amor lança fora todo medo. Não fique apavorado, você que tem aliança com Deus, você que crê no poder de Deus, não se apavore com tudo que está acontecendo. Fique firme. Permaneça confiante no Senhor, permaneça aliançado, permaneça comprometido. E aí sim, o Salmo 91 se cumprirá. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vais ser atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. Para que nós tenhamos o respaldo de Deus, nós precisamos alinhar a nossa vida. E aí sim, naturalmente, nós vamos ter respaldo, autoridade e poder para alcançar o mundo que está perdido e apavorado. Nós somos os agentes de Deus para salvar o mundo. E nunca esqueça que Deus, Ele fala e manifesta-se no meio das aflições. Como eu disse, tudo que tem acontecido não é por um autoritarismo de Deus. É muito mais pela ausência de Deus no homem. É muito mais por isso. É tempo, meu irmão, de nós estarmos alinhados, de alinharmos a nossa vida ao propósito e ao plano de Deus. Então, meu irmão, você que é cristão, te posiciona, te arrepende se for necessário. Permita que Deus Ele restaure a tua vida. Permita-se ser um canal de Deus para você levar luz para quem está nas trevas. Permita-se ser a cura para quem está doente. Seja realmente o homem ou a mulher que Deus planejou que você fosse. E mediante tudo aquilo que tem se manifestado, tudo aquilo que tem acontecido, creia, ore, clame, que se a tua vida estiver alinhada, Deus vai te respaldar. Nunca esqueça que no Senhor nós sempre seremos vitoriosos. A nossa fé, a nossa vida com Deus, ela é provada justamente nos momentos de aflições. Mas naturalmente, Deus, Ele fala e Ele usa os momentos de aflição para nos ensinar muitas coisas. Eu tenho certeza que neste momento em que o mundo está assustado e parte das pessoas do mundo estão enclausuradas dentro das suas casas, de quarentena, eu tenho certeza que Deus, Ele está falando ao coração de muitos. Deus, Ele está permitindo que as pessoas avaliem os seus relacionamentos familiares, a sua vida pessoal com Deus. Então Deus, Ele, no meio da aflição e da catástrofe, Ele ministra e Ele fala. E a minha oração, e eu termino com isso, é que todos vocês que me ouviram, você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. E eu declaro no nome de Jesus Cristo que o Senhor te guardará
de todo e qualquer tipo de mal. Eu declaro que praga alguma chegará à tua tenda. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o poder do Espírito Santo que habita em você imunizará o teu corpo contra toda praga e toda peste no nome de Jesus Cristo. Apenas mantenha a tua vida alinhada, para que você seja uma bênção, para que você seja testemunho e para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. E eu quero pedir que você que ouviu essa palavra, que você compartilhe esse vídeo, que você permita que outras pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Nos ajude a estabelecer e multiplicar o reino de Deus através das redes sociais. Que Deus os abençoe abundantemente no nome de Jesus.